Deus sempre tem um plano. Conta isso para alguém perto de você, diga, Deus sempre tem um plano. Gente, um dos maiores medos que a gente tem é o medo do desconhecido, né? O desconhecido nos apavora. Por que você vê um fantasma, você vai ficar com medo? Porque não é comum você ver fantasma. Se fosse comum, você já... Eu, por exemplo, tinha muito medo de cachorro. Agora, eu tenho um cachorro em casa. Eu paro na rua para cumprimentar os cachorros agora, gente. Quando é que foi esses dias nós fomos tomar um sorvete? Com a família tinha um cachorrinho assim na coleira, né, preso assim. Aí eu estava indo embora, falei, e aí, meu, o que você está fazendo aqui? Tá, parei para cumprimentar, o dono falou, não sei o quê. Falou, um abraço aí, Deus abençoe, acompanhe e tal. Cara, isso seria impensável alguns anos atrás. Mas agora cachorro já me é familiar. Então, não é desconhecido, eu sei como ele reage. Antes, não, eu achava que o cachorro olhava para mim, ele ia me atacar. Ia morder. O desconhecido tende a nos amedrontar. Por que as pessoas se sentem ansiosas? É o medo do desconhecido, o amanhã, como é que vai ser, como é que vai acontecer. Então, a gente entra nessa pilha de ter medo do futuro, de ter medo do desconhecido, porque a gente não sabe o que fazer, como vai ser, qual vai ser a nossa reação, mas nós precisamos entender de uma vez por todas que o fato de nós não sabermos o que fazer não impede Deus de ter um plano acerca da nossa vida. Deus tem um plano. Você está se perguntando aí, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter o que é necessário? Será que eu vou ter o apoio das pessoas que eu conto? Eu separei um capítulo da Bíblia aqui que vai ilustrar exatamente isso que eu estou querendo dizer para você. 2 Crônicas, capítulo 20. Se você quiser abrir aí, vai passar na tela, mas eu acho que vale a pena, de repente, se tiver com a Bíblia fácil aí, abrir e até anotar, marcar na caneta, 2 Crônicas 20, verso 2 e 3. Diz assim, então, achamos aí? 2 Crônicas 20, 2 e 3. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão, vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve o que, gente? Teve medo. Agora, Josafá vai orar. Olha o que o verso 12 vai dizer, do mesmo capítulo, 2 Crônicas 20, 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Olha a fonte do temor. Olha onde surge o medo de Josafá. Ele diz, e não sabemos nós o que fazer. A gente não sabe o que fazer, a gente não tem um plano, a gente não tem uma estratégia. Tem um exército vindo contra a gente, é uma grande multidão, é um desafio terrível e eu não sei o que fazer. Ele teme, mas ele termina dizendo o seguinte, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, Josafá está com medo porque ele não sabe o que fazer, mas ele toma um próximo passo e diz, mas eu sei quem sabe o que deve ser feito, e ele olha para Deus. E é interessante que você vai ver que um homem de Deus se levanta com uma palavra profética, trazendo uma estratégia. É aquele texto que diz o seguinte, olha, abaixem a espada, coloque os levitas na frente, e nós vamos adorar. Essa batalha não é de vocês, essa batalha é do Senhor, e Deus vai dar vitória. Olha que lindo, 2 Crônicas 20, 20, o que o texto vai dizer. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis o quê? Seguros. Uma pessoa segura, uma pessoa confiante, uma pessoa que não tem medo, isso acontece quando ela crê no Senhor, crede nos seus profetas e
prosperareis. Eu não sei o que você tem vivido. Eu sei que Deus tem uma estratégia. Eu sei que Deus tem um plano. O texto da palavra de Deus diz: eu é quem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Hoje eu olho para trás, coisas que me apavoravam lá atrás, porque eu não sabia como seria. Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano. Quando nós fomos começar o trabalho aqui na comunidade, meu Deus, o desconhecido, gente. Desconhecido. Você imagina que agora era eu, minha esposa, meus filhos, mais 4, 5 pessoas numa casa reunida, com um violão, sem estrutura, sem recurso financeiro, sem estrutura de liderança, sem nada para começar um trabalho. E muitas vezes eu era assombrado com esse temor. Cara, será que isso aqui vai dar certo? Será que isso aqui vai dar certo? Será que vai dar certo? E daí a gente ia gradualmente dando passinhos, mas eu olhava e falava, cara, ainda não está legal, não é... Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Então, quando o medo vier, quando você for assombrado por esse sentimento, entenda que o Senhor tem escape, saída, solução para a sua vida. Olha o que aconteceu com Jairo, Lucas capítulo 8, verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, o cara acabou de ouvir que a filha dele morreu. O cara acabou de ouvir que ele estava lutando em vão. Você já teve essa sensação de que você está lutando em vão? Que não vai dar em nada? E daí você, assombrado pelo medo, fala, cara, e aí? Será que isso aqui vai virar? Será que vai dar certo? Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente, ela será salva. Tem alguém aqui que pode dizer aleluia por isso, gente? Aleluia, Deus tem um plano. Agora, vou te dar um conselho. Pode tirar o cavalinho da chuva, que normalmente ele não conta para a gente o plano dele. Porque a gente tem a tendência de estragar os planos de Deus. Então, muitas vezes, tudo que Deus vai falar para você é te mostrar o próximo passo que você deve dar. É por isso que ele falou para Abraão o seguinte, Abraão, sai da tua terra, saia do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Deus mostrou qual era a terra? Não. Deus só mostrou que ele precisaria sair do lugar onde ele estava. Mas Deus tinha um plano. E sabe, gente, o melhor lugar para nós estarmos é nas mãos de Deus. Eu não sei você, eu detesto ficar na mão das pessoas. Eu não gosto de ficar na mão de ninguém. Você gosta, não? De depender dos outros? Se alguém falar assim, não, eu passo te pegar. Eu falo, não, eu vou com o meu carro. E daí eu saio no horário que eu tiver que sair. Se quiser voltar antes, eu volto. Eu acho que é a melhor coisa para fazer. Agora, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, não dá para ser independente. Nós precisamos estar debaixo desse plano perfeito do Senhor. E nesse plano, nós temos segurança, viu, gente? Se você firmar sua vida nos seus planos, na sua estratégia pessoal, tudo pode ruir. Mas se você entregar seu caminho ao Senhor, confiar nele, pode ter certeza que o mais Ele fará. Olha o que aconteceu com a nossa querida Maria, em Lucas 1, 29. Ela recebeu a visita de Gabriel. E o texto diz assim, Maria ficou perturbada. Você está achando que, eu sou uma pessoa assim, porque eu tenho muito medo. Maria também, fica em paz. Fica tranquilo que era gente como a gente, tinha estrutura humana como a nossa, recebeu o desafio, o encargo de carregar no ventre o Salvador da humanidade.
Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, o que é que o anjo disse para ela, gente? Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Deus já tinha um plano pronto, preparado, ela receberia o Espírito Santo, ela conceberia do Espírito Santo, enfrentaria desafios dificílimos, enfim, mas tudo dentro do plano, do projeto de Deus. É por isso que a gente não deve ter medo. Eu me lembro quando eu estava internado, uma das coisas que eu botava a minha mente constantemente é isso, é dizer o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano, e eu vou confiar que o seu plano é perfeito. Você não precisa entender o plano, você só precisa confiar que Deus sabe o que faz. Eu vou pedir para você abrir no Salmo 56, enquanto o pessoal da música vai chegar. E nós vamos encerrar cantando um cântico. Quando você achar aí, por favor, pode ficar de pé. Salmo 56. Talvez você chegou aqui hoje atrás de uma resposta, dizendo: Senhor, eu preciso dar um passo, eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer algo, e o medo está querendo te paralisar, o medo está querendo te travar. Dias atrás eu conversava com um amigo, falava: cara, fazem 9 anos que nós começamos a comunidade. Eu falei, imagina, e eu fui muito assombrado pelo medo no início de tudo. Claro, eu trabalhava numa igreja já estruturada, meus filhos estavam num colégio particular lá que era da igreja, tinha um plano de saúde, tinha uma certa estabilidade, e quando a gente veio para cá, tive que recomeçar, assim, do zero. Fiquei um tempo sem plano de saúde, botei meus filhos na creche da prefeitura, enfim, baixei o padrão de vida, fui trabalhar cortando pão e fazendo café da manhã num refeitório ali do lado da Hyundai, numa das empresas, às 3 horas da manhã, de madrugada. E no meio daquele começo tudo, o medo vinha, queria me assombrar, e cerrou o pé. Eu me lembro um dia, gente, que o cara, eu era tratado lá em Rio Claro, eu lembro justamente que teve uma eleição para essas coisas de igreja, assim, de organização de igreja, e eu fui o cara que teve mais voto, eu fui eleito vice-presidente da junta consultiva das 70 igrejas da região. Todo mundo, parabéns, reverendo. Parabéns, obrigado, Deus abençoe. Reverendo, terno e gravata, pá, aquela coisa toda. De repente eu estava lá numa manhã, numa madrugada, e um menino da fábrica fez uma pergunta para o faxineiro da empresa. Falei, viu, será que dá tempo de eu pegar? Acho que ele chegou meio atrasado, o café da manhã dele. Aí eu tava assim na janelinha ali, terminando umas coisas de fazer. O faxineiro da fábrica falou assim pro menino, pro cara, moço que trabalhava lá na empresa: pergunta lá pro menino do pão. Cara, quando eu ouvi aquilo lá, sabe, falei, puta, eu não sou o menino do pão, cara, eu sou o reverendo, pô. Eu sou o reverendo, sou um cara importante. Mas não sou essas bobagens. O que batia forte era esse medo. Fala, cara, você enfiou sua vida no buraco. Você deu um passo errado. O diabo falava isso constantemente na minha mente. Entender que Deus tem um plano, mesmo quando as coisas fogem do nosso controle, é a nossa segurança, gente. E eu sei que existem pessoas hoje aqui que talvez
seja tarde demais para você voltar, mas também você não está perto do outro lado da praia, você está no meio do mar, e a tempestade começou. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Olha o que o verso 3 vai dizer do Salmo 56. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti.